como eu disse. Empatia é essa escuta que busca mais compreensão do outro, não necessariamente aceitação. E a empatia, ter essa habilidade de leitura, faz com que você consiga se comunicar muito melhor com o outro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sala de Comando. Queria dizer que eu sei que estou sumida, mas ao mesmo tempo quero contextualizar um pouco antes da gente aprofundar no nosso assunto do dia, que é a inteligência emocional. Eu quero contextualizar para vocês um pouco do meu momento de vida também. Quero começar a trazer um pouco mais de mim aqui para vocês. Eu comecei um novo projeto no corporativo, numa empresa de educação. Para quem não sabe, eu trabalhei com educação durante algum tempo da minha vida, na época ainda no corporativo, antes de empreender, antes de me tornar instrutora de pole dance, de dança, enfim. E recentemente surgiu essa oportunidade de tocar um projeto dentro do corporativo durante 6 meses, e eu topei o desafio. Então, o esquema da vida mudou, né? A rotina mudou. Eu tô tendo que reaprender a lidar com o presencial, com o corporativo. Tem sido um grande desafio para mim, confesso. Então, isso me fez me afastar um pouco da minha produção de conteúdo, da minha criatividade, mas ao mesmo tempo eu não quis trazer esse peso para mim, aqui, para o que nós temos juntos, aqui no Sala de Comando, porque no final eu tô fazendo isso daqui para mim. Eu tô fazendo isso daqui para me desafiar, eu tô fazendo isso daqui para de uma certa forma, desenvolver minha capacidade de comunicação, minha capacidade de escrita, e eu não quero trazer esse peso do ter que fazer, né? Do ter o compromisso de, porque isso daqui é pra mim, é por mim, e é uma forma de dividir com você, meu ouvinte, dividir com você, meu mentorado, minha mentorada, um pouco de vivência, um pouco de sabedoria, de conhecimento, mas ao mesmo tempo sem peso. Então, eu decidi que eu não colocaria essa pressão do eu preciso produzir, eu preciso ser produtiva e trazer o meu podcast que está, entre aspas, abandonado há algum tempo que eu não produzo, mas eu sigo escrevendo, eu sigo aprofundando. E o que eu quero trazer para cá, eu quero trazer com muita verdade, eu quero trazer com carinho, com amor, e não com esse peso da produtividade, do ter que fazer. Porque no final isso daqui é para mim, é por mim, e é também para ser abundante, é também para transbordar na sua vida. Então, dito tudo isso, quero contextualizar para você um pouco do que eu tô fazendo agora. Eu tô aqui com a minha gatinha do meu lado, sentadinha. Eu tô com o meu café na minha frente. Eu falei, eu quero gravar esse podcast, mas eu quero gravar com muita leveza. Eu quero gravar podendo ter tempo, podendo não ter nada para me incomodar. Então, aproveitei esse feriadão para gravar para você e trazer esse assunto da inteligência emocional, que é um assunto que tangencia as nossas vidas, é um assunto que tem se falado muito sobre. Eu acho que o intuito de eu querer gravar sobre isso e fazer um texto sobre isso é exatamente porque muito se fala de inteligência emocional, mas no final, o que é na prática inteligência emocional? Como que a inteligência emocional afeta as nossas vidas, né? E eu sou uma defensora de que se for para trabalhar em alguma coisa dentro de nós, que seja na inteligência emocional, que conduz o nosso autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, se você se perguntar assim, eu quero fazer uma mudança na minha vida, eu quero melhorar enquanto pessoa, eu quero me desenvolver profissionalmente, por onde eu começo? Eu te diria, comece olhando para a sua inteligência emocional, porque isso vai fazer muita diferença na forma como você se relaciona com você, como você se relaciona com o mundo. Então, vamos começar.
Eu sempre gosto de contextualizar academicamente, né, o que eu trago aqui para vocês. O conceito de inteligência emocional surgiu academicamente, né, nos estudos, nas pesquisas, em 1990, pelos pesquisadores Peter Salovey e John Mayer. Só que esse tema, ele ganhou uma projeção mundial relevante a partir de 1995, ano em que eu nasci. Olha lá. Com a publicação do livro best-seller Inteligência Emocional, do psicólogo e jornalista Daniel Goleman. Esse livro é um livro que ele é intenso, ele é pesado, mas é um livro muito interessante de se ler, que tem muitos contextos. Eu não quero aprofundar tanto no que tem no livro, mas sim na teoria por trás, né? O que o Goleman traz pra gente sobre inteligência emocional. Eu acho que é um livro que vale a leitura. Esse podcast, esse episódio aqui não é para ser uma descrição do livro ou uma avaliação do livro, muito pelo contrário. Eu quero trazer o que tem por trás de uma forma bem prática, né? Porque no final, o que é inteligência emocional? Como que eu aplico inteligência emocional? Então, eu quero te ajudar a entender um pouco mais desse conceito, mas principalmente como que você coloca isso na sua vida de forma prática. Para a gente começar a mergulhar um pouquinho mais nesse conceito, eu gosto muito de trazer a origem das palavras. Gosto de ir no estudo, na etimologia da palavra, que é o estudo da palavra. E a palavra inteligência deriva do latim intelligentia, que significa faculdade de compreender, capacidade de discernir ou entendimento. O termo também provém do verbo intelligere, também do latim, composto por inter, que é entre, e legere, quem fala italiano sabe, que vem de colher, escolher ou ler. Então, literalmente, inteligência, o significado da palavra inteligência significa a capacidade de ler nas entrelinhas ou escolher entre diferentes opções. Já a palavra emocional deriva do latim emovere, composta por e, do latim ex, que é por para fora, né? Para fora, e movere, que é mover. Então, etimologicamente, a palavra emocional significa mover para fora, indicando uma energia que busca movimento e expressão. Se a gente for juntar agora o conceito de inteligência com o contexto de emocional, olha que interessante que fica. Então, a gente está falando da capacidade de ler nas entrelinhas ou escolher o que mover para fora. Olha que interessante. E quando a gente vai para o conceito de inteligência emocional, quando a gente pensa no inteligência emocional, muitas vezes a gente acaba ligando a inteligência emocional ao controle das emoções, né? Ao que eu escolho colocar para fora, exatamente o que a etimologia traz aqui pra gente. O controle das nossas emoções. Mas a inteligência emocional é ainda mais profunda do que simplesmente o controle das suas próprias emoções. Então, quando Goleman organiza o conceito de inteligência emocional, ele não está propondo somente um ideal inalcançável de equilíbrio e controle dessas emoções. Ele está traduzindo em competências observáveis, executáveis, algo que passa pelas tomadas de decisões humanas, tanto da forma como nós nos sentimos, interpretamos e reagimos à vida. Então, vai além do significado do controle das nossas emoções, né? Tá na forma como a gente se sente e entende e interpreta o que a gente sente, a forma como a gente interpreta o nosso mundo e o mundo do outro, e a forma como a gente reage a isso tudo, como a gente reage à vida. Por isso, ter inteligência emocional é algo tão importante. Desenvolver a nossa inteligência emocional é algo tão importante. Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela frase do barco, né? Toda a água do mar não é capaz de afundar o barco, a não ser que ela entre dentro dele. Então, todo o contexto externo que a gente vive não é capaz de afundar a nossa vida, afundar o nosso barco, se a gente não permite que esses sentimentos
entrem dentro de nós. Tem uma outra frase também que uma amiga minha que é psicóloga uma vez trouxe, que eu achei bem bonito, que é: você não pode impedir que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode impedir que ele crie um ninho. Então, toda vez que esse passarinho, que esses pensamentos passam pela nossa cabeça e se instauram na nossa cabeça e começam a formar um ninho na nossa cabeça, nós temos o poder de tirar esses pensamentos, né? De tirar cada galinho que esse passarinho trouxe como pensamento. E tudo entra nesse contexto da inteligência emocional. A forma como a gente reage à vida, por isso que muitas pessoas, às vezes, passam por situações tão pesadas e lidam tão bem, e outras pessoas acabam se deixando influenciar por tudo isso. Então, eu leio também que a nossa inteligência emocional é a nossa capacidade de criar esse escudo em relação ao externo, em relação à vida, e entender o que é meu, o que é do outro, o que eu vou internalizar e o que eu não vou internalizar. Fazer essa leitura de cenário. Então, bora organizar isso tudo, né? Como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu desenvolvo inteligência emocional? Que aspectos eu posso trabalhar, desenvolver para ser uma pessoa mais inteligente emocionalmente falando? Então, a gente vai organizar a inteligência emocional em 5 pilares, ok? Esses 5 pilares baseados no livro do Goleman, mas de uma forma mais fácil de digerir, digamos assim, né? Um pouco menos acadêmico e mais prático para você aplicar. O primeiro pilar que a gente vai falar é o pilar da autoconsciência. E eu acho que ele é o mais próximo da parte do controle, né? Que a gente mencionou no início desse episódio. Autoconsciência é reconhecer o que você sente enquanto você sente. É ter a habilidade de entender os seus sentimentos, de fazer uma leitura pessoal daquilo que você está sentindo antes de externalizar, antes de reagir. E a base da inteligência emocional começa de dentro, começa desse autoconhecimento, dessa autoconsciência. Então, essa autoconsciência é a capacidade de identificar a emoção no momento em que ela surge. E antes dessa reação automática, antes da justificativa racional, antes de reagir como fuga, muitas vezes. Grande parte das pessoas vive reagindo sem nomear aquilo que sente. Vive reagindo sem avaliar o que está sentindo. Muitas vezes, nós não vamos ser capazes de nomear as nossas emoções. Porque emoção não foi feito para ser nomeado. Mas a gente precisa ser capaz de identificar de onde isso está vindo. Por que eu estou me sentindo dessa forma? E, inclusive, reconhecer que eu estou me sentindo dessa forma. Muitas pessoas acabam explodindo sem saber por quê. E o explodir aqui não necessariamente do gritar, externalizar, botar para fora. Muitas pessoas explodem por dentro. Explodem emocionalmente. Entram em conflito consigo mesmas. E muitas vezes as pessoas se afastam de relações sem compreender o que as feriu nesse processo. Por que elas estão se sentindo daquela forma? Muitas pessoas escolhem encerrar relacionamentos, encerrar contatos, porque não conseguem digerir dentro de si aquilo que estão sentindo e por isso não conseguem se comunicar. Não conseguem se posicionar perante as pessoas, não conseguem colocar para o outro aquilo que elas estão sentindo. E aí Goleman traz uma frase bem legal no livro dele, que é: não podemos gerenciar aquilo que não reconhecemos. E aqui eu vou abrir uma licença poética para falar que isso funciona da mesma forma como funcionam negócios, carreiras, né? É impossível a gente gerenciar aquilo que a gente não metrifica, aquilo que a gente não tem consciência. E aqui é a mesma coisa. É difícil a gente gerenciar as nossas emoções se a gente não reconhece essas emoções. Se a gente não entende que a gente está sentindo e de onde isso está vindo. E, inclusive, desenvolver essa capacidade de reconhecer as nossas emoções nos ajuda a ter liberdade de escolher como que a gente vai agir, que leva aqui
ao nosso segundo ponto, ao nosso segundo pilar, que é o pilar da autorregulação. A autorregulação é lidar com as nossas emoções sem ser dominados por essas emoções. Então, aqui existe um grande mal entendido sobre a inteligência emocional, que a gente acredita que regular as nossas emoções é reprimir as nossas emoções. Isso não é verdade. Não é engolir o choro, não é fingir que nada aconteceu. Autorregulação é permitir que essa emoção exista, que a gente sinta, que a gente nomeie, que a gente, lá em cima, né, tenha consciência desse sentimento, mas sem permitir que esse sentimento assuma o controle das nossas escolhas, da nossa vida, dos nossos relacionamentos e da forma como a gente vai reagir. Então, a raiva vai chegar, mas ela não vai destruir as nossas relações. A frustração vai aparecer, mas ela não vai paralisar os nossos projetos. A gente vai sentir medo, mas esse medo não vai impedir que a gente siga, que a gente execute mudanças, que a gente faça movimentos necessários para a vida continuar. Então, a gente precisa desenvolver essa autorregulação usando a nossa autoconsciência, usando aquilo que a gente entende sobre os nossos sentimentos, mas, de novo, sem deixar isso tudo entrar, tomar conta. Né? Quantas vezes a gente, às vezes, fala algo que a gente se arrepende, a gente reage de uma forma que a gente se arrepende, que a gente não teria feito isso, às vezes, em uma outra situação, se a gente tivesse conseguido se controlar, respirar antes de responder. Muitas vezes, dar um passo atrás, se afastar, tomar cuidado, né, ao externalizar o que a gente quer dizer. Então, a autorregulação, ela vem dessa capacidade de ter consciência do que você está sentindo e, de novo, não deixar com que esses sentimentos te dominem. De não sentir que... a gente fala muito de autoestima, né? De não sentir que, por exemplo, eu não consegui fazer algo, eu não consegui executar uma tarefa, nossa, eu sou péssima, eu sou horrível, eu não sei fazer nada. Não deixar que o fato de você não conseguir alcançar algo, ou uma meta, ou algo que você gostaria, isso não vai representar quem você é. Não vai minar a sua autoestima. A autorregulação também está muito ligado a esse desenvolvimento de autoestima. Mas a autoestima vai ser para um próximo capítulo do nosso podcast, para uma próxima história. Inclusive, esse texto já está escrito, já está mapeado. Eu quero falar sobre isso com vocês mais para frente. Só que aqui o tema hoje é inteligência emocional, então não vou mergulhar tanto nisso. Mas ele está totalmente ligado ao nosso segundo pilar, que é a autorregulação. E aí nós vamos para o nosso terceiro pilar da inteligência emocional, que é a automotivação, que é sustentar o movimento, mesmo quando tudo está dando errado, quando as coisas não estão caminhando como você gostaria. Então, se a autoconsciência organiza o nosso mundo interno e a autorregulação estabiliza as nossas emoções em relação ao externo, a automotivação é aquilo que dá direção do nosso caminho. É aqui que entra a questão da disciplina, é aqui que muitas pessoas falham e não são capazes de se manter motivadas, mesmo com os percalços da vida, mesmo com as dificuldades, mesmo com as pedras que vão aparecendo no caminho. É quando a gente toma uma decisão, muitas vezes, e não consegue sustentar ela no longo prazo. Automotivação é agir sem depender daquela validação do mundo, daquela validação imediata. É entender que as coisas levam tempo, que você leva tempo para desabrochar, para aprender, para desenvolver. Então, é ela que vai nos levar a trabalhar sem precisar daquele aplauso constante, de um feedback positivo a cada momento. E sustentar a disciplina, mesmo quando o nosso resultado não está tão claro. Goleman conecta essa habilidade a 3 forças principais: autocontrole, persistência
e capacidade de adiar recompensas. Pessoas inteligentes, emocionalmente falando, sabem que não é para ontem, que o tempo precisa agir para que elas se desenvolvam. E elas são capazes de se manter motivadas ao longo do caminho, porque elas se comprometeram com elas mesmas, porque elas se comprometeram com o processo, porque elas se comprometeram com a visão, com o propósito. Então, aqui a gente está falando de maturidade emocional aplicada ao tempo, principalmente. Então, antes de seguir aqui para o nosso próximo pilar, eu quero que você faça uma análise interna. Como que está hoje a sua autoconsciência, a sua capacidade de reconhecer o que você sente? Como está hoje a sua autorregulação, a sua forma de lidar com as emoções e reagir a elas? E como que está a sua automotivação de sustentar o movimento, mesmo sem feedbacks constantes, mesmo sem validação? Como que está você nesse processo? Até que a gente falou muito do si, né, do interno, do você. Agora a gente vai entrar em 2 pilares que são pilares muito relacionados à nossa forma de ler o mundo e ler o outro. Pessoas inteligentes emocionalmente são pessoas que têm esse 4º pilar, que é algo tão importante. E às vezes a gente lê ele de forma muito errada, inclusive, que é o pilar da empatia. Nosso 4º pilar é o pilar da empatia, que é aquilo que faz a gente perceber para além do que é dito. E dentro do livro, o Goleman aprofunda bastante nesse tema da empatia, que a empatia é a nossa capacidade de ler situações, pessoas, ler ambientes, que quando a gente desenvolve essa capacidade de ler o outro, e é por isso que eu acho que é tão importante a gente se conhecer. E conhecer de ser humano, e conhecer do desenvolvimento humano, porque quanto mais a gente aprofunda nisso, quanto mais a gente entende isso, os nossos gatilhos, a gente entende de pessoas, mais a gente desenvolve essa habilidade de leitura de cenários, de leitura do outro, de entender por que o outro está fazendo o que está fazendo, por que o outro está agindo dessa forma. E empatizar não é necessariamente concordar com a pessoa, e sim respeitar o ambiente dela, respeitar a forma como ela está agindo, se sentindo, mas fazendo essa leitura. Empatizar é ter essa habilidade de ler o outro, de se colocar no lugar do outro, mas não para aceitar, e sim para entender. É uma leitura emocional da situação. E aí, quanto mais eu reconheço as minhas emoções, mais eu reconheço as suas emoções. Quanto mais eu entendo os meus medos, mais eu vou compreender as reações do outro. Tem uma frase que minha mãe diz, minha mãe me ensinou bastante sobre isso, que é: quando eu aponto um dedo para alguém, eu tenho outros 3 dedos apontados para mim. Tudo que eu vejo no outro, muitas vezes, também está dentro de mim. Então, toda vez que eu olho para o outro, eu preciso entender aonde que aquilo está me incomodando, aonde que aquilo está ressoando, que valor interno meu essa situação está ferindo, a forma como essa pessoa está agindo está me ferindo. Porque quando eu aponto um dedo para alguém, eu tenho 3 dedos apontados para mim. Isso também é empatia. Vai além do se colocar no lugar do outro, como eu disse. Empatia é essa escuta que busca mais compreensão do outro, não necessariamente aceitação. E a empatia, ter essa habilidade de leitura, faz com que você consiga se comunicar muito melhor com o outro. Porque se você consegue ler o outro, você consegue também discutir melhor
as situações. Você consegue se colocar, você consegue colocar o seu ponto, você consegue colocar a sua visão, você consegue dizer para o outro: eu entendo como você vê, mas essa é a forma como eu vejo. Você desenvolver a leitura do outro faz com que você entenda muito melhor como o outro te escuta. E você consegue mudar a sua comunicação, você consegue avaliar o que você está dizendo para que aquela pessoa te escute melhor. E aí você consegue desenvolver a sua habilidade de... Vou dizer a palavra manipulação, mas não de uma forma pejorativa, mas de realmente manipular aquela situação. Você consegue desenvolver a habilidade de trazer o seu ponto e ser ouvido. A empatia nos ajuda a resolver conflitos com menos atrito. Faz com que a gente resolva problemas, muitas vezes, de uma forma mais rápida. Então, se eu consigo colocar os óculos do outro, da forma como o outro enxerga a vida, eu consigo fazer com que essa pessoa enxergue melhor como eu enxergo a vida. Eu consigo debater melhor, trazer meus pontos e gerar relações melhores. E aí, a gente entra no nosso quinto pilar. A gente está falando de relações, né, de gerar empatia. E aí, o nosso quinto pilar é o pilar das habilidades sociais. Habilidades de sustentar relações emocionalmente saudáveis. Pessoas emocionalmente inteligentes são pessoas que conduzem relações mais saudáveis. Porque são pessoas que têm, de novo, consciência das suas emoções, que têm regulação das suas emoções, que se motivam com mais afinco e também são pessoas mais empáticas com o outro, que conseguem automaticamente se comunicar melhor. Então, muitas vezes a gente quer desenvolver a nossa habilidade de comunicação, mas é impossível a gente se comunicar melhor sem a gente trabalhar a nossa inteligência emocional. Muitas vezes eu recebo pessoas em orientação de carreira com o tema comunicação, né? Eu preciso me comunicar melhor. Mas para você se comunicar melhor, você precisa ter autoconsciência. Você precisa ter autoconhecimento, você precisa entender de onde as coisas estão vindo dentro de você. Porque quando você consegue se organizar o seu interno, você automaticamente consegue melhorar a sua comunicação. E aí, como que eu desenvolvo essas habilidades sociais, se não por meio da comunicação, certo? Porque para eu reagir ao mundo, eu preciso me comunicar com o próximo, com o mundo. Tanto comunicação verbal como na nossa comunicação não verbal. Isso está incluso dentro dessas habilidades sociais que a gente precisa desenvolver, que é o nosso quinto pilar da inteligência emocional. Então, se a empatia abre a percepção do outro, são as nossas habilidades sociais que vão organizar a convivência com o outro. E é aqui que a inteligência emocional vai ganhar essa forma prática no nosso cotidiano. E como que isso vai se aplicar? Discordar do outro, mas sem desrespeitá-lo. Colocar limites nas situações, mas sem agressividade. Não precisar subir o tom de voz para se sentir ouvido. Conduzir conflitos com responsabilidade emocional. Você sabia que o outro, quando você está numa conversa com alguém, por exemplo, e essa pessoa levanta a voz para você, é na verdade porque ela não está se sentindo entendida na conversa? Ela precisa elevar a voz para que ela fale mais alto para que você entenda isso na cabeça dela, né? Internamente, falando inconscientemente, é isso que está acontecendo. Então, quando eu aprendo a ler o outro e me comunicar com o outro, eu evito muitas vezes essa explosão. Gente, aqui eu quero deixar, eu vou abrir um super adendo aqui, bem claro, tá? Nós não somos responsáveis. Eu acho que a gente fala muito sobre isso, sobre responsabilidade emocional, enfim. Eu não acredito que nós somos responsáveis pelas emoções dos outros, tá? Eu acho que cada um tem que ter essa responsabilidade de trabalhar em si.
Mas a gente tem que saber se autorregular para que a gente tenha relações melhores. Só que se a gente está convivendo com uma pessoa que não sabe se autorregular, que não sabe se comunicar, não é uma responsabilidade sua fazer com que aquela pessoa se entenda. Tem relacionamentos que o melhor a se fazer por você é dar um passo para trás, né? É se afastar. Eu quis abrir esse adendo porque a gente fala muito sobre responsabilidade emocional, né? Só que eu não acredito que a gente é responsável pelo outro, emocionalmente falando. Eu acho que nós somos responsáveis por nós mesmos. E o outro tem que trabalhar nele para que ele não se fira com tanta facilidade também, né? Para que essa pessoa também precisa ser madura emocionalmente, né? Então, só que eu acho que quando a gente olha para nós, quando a gente aprende a trabalhar na gente, a gente aprende a fazer uma leitura melhor do outro, como eu coloquei. Então, falando de habilidades sociais, os relacionamentos são campos emocionais compartilhados. E quem não sabe lidar com o seu próprio campo, inevitavelmente desorganiza o ambiente ao seu redor. Desorganiza o campo do outro. E é por isso que Goleman traz algumas competências que a gente precisa desenvolver, como comunicação clara, influência positiva, a nossa forma de influenciar o outro, cooperação e gestão de conflitos. A gente precisa desenvolver essas competências para que a gente melhore os ambientes e as relações que nós temos. Então, não é só sobre agradar a todo mundo, mas compreender o impacto emocional por trás das suas próprias atitudes em relação ao outro. Então, fazendo um resumo dos 5 pilares que a gente precisa desenvolver para criar essa inteligência emocional, para ser mais inteligente emocionalmente, o primeiro deles é a autoconsciência, o segundo, autorregulação, o terceiro, automotivação, o quarto, empatia e o quinto, as habilidades sociais. E por que isso tudo importa no final, né? Porque se até aqui você ainda não está convencido de que isso precisa ser visto, precisa ser trabalhado, é porque o intelecto sozinho não se sustenta. A gente fala muito da inteligência, do conhecimento, da sabedoria. E quantas pessoas extremamente inteligentes você não conhece? Até na sua família, no seu ambiente de trabalho, pessoas que são muito inteligentes, mas que não têm tato social, não sabem lidar com o outro, ferem pessoas, ferem o ambiente, né? Como a gente falou lá em cima, que não é só sobre ferir o outro, é ferir o ambiente, deixar uma situação desconfortável, deixar um ambiente ruim para se trabalhar, para se conviver. Então, a gente tem que considerar também o além da inteligência, do conhecimento, da inteligência técnica, inclusive, que eu falo, inclusive para profissionais. Quando a gente vai recrutar pessoas dentro do recrutamento e seleção, a gente também tem que avaliar como é essa pessoa para além das suas competências técnicas, né? Como que essa pessoa reage, como são suas atitudes. Tem uma teoria dentro de gestão de pessoas que a gente chama de chá, né? Que é o avaliar as nossas competências, que é o C, as nossas habilidades, que é o H, e as nossas atitudes, que é o A. Então, as nossas competências, nossas habilidades estão muito mais ligadas às nossas competências técnicas, né? Aquilo que a gente sabe fazer tecnicamente. Eu falo assim, é muito fácil ensinar pessoas a apertar botões, mas é muito difícil desenvolver pessoas emocionalmente. Isso é um trabalho individual de cada um. Nós, inclusive como lideranças, a gente precisa trabalhar as nossas equipes, os nossos times, para o seu desenvolvimento pessoal, mas a pessoa tem que querer se desenvolver pessoalmente. E também não adianta, olha eu desabafando aqui agora também, e também não adianta a gente ter políticas dentro das empresas de saúde mental e não criar um ambiente que seja um ambiente agradável de se trabalhar, que tenha relações saudáveis. Não adianta eu dar como benefício uma plataforma para a pessoa fazer terapia
e dentro do próprio trabalho ser insustentável, ter líderes tóxicos, ser um ambiente ruim de trabalho como um todo, né? Então, voltando aqui, agora que eu desabafei, voltando aqui no assunto da inteligência emocional, né? É ela que vai impedir que a sua mente construa enquanto a sua emoção destrói, digamos assim. Então, Goleman traz que pessoas com alta inteligência emocional apresentam maior autocontrole, mais persistência diante dos obstáculos, melhor gestão de estresse, relações mais estáveis e decisões muito mais equilibradas. É a gente entender que não tem isso de você é emocional ou você é racional. Todos nós somos emocionais e temos capacidade de sermos racionais também. Mas é não deixar que a emoção sempre seja o norte da nossa decisão. A nossa decisão ela vai precisar sim ser racional e também emocional, mas ter a capacidade de entender essas emoções faz com que a gente tome decisões racionalmente também mais equilibradas. Então, a diferença aqui é quando a nossa emoção participa como conselheira do nosso processo e quando ela assume o comando. A gente não pode deixar que as nossas emoções nos controlem. E como que a gente faz isso? Trabalhando em cima desses 5 pilares que a gente conversou aqui hoje. Queria agradecer muito por você ter ficado comigo até aqui, por você ter ouvido esse episódio, e nós nos vemos na próxima.